Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Você é a razão de estarmos aqui. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, né, Eliane? Sim, porque para nós é sempre um prazer. A cada dia são histórias diferentes, são conteúdos diferentes, mas que a gente usa no dia a dia, né, Mirtz? Hoje nós vamos falar sobre cuidando de mim e cuidando do outro. Quando a gente viaja de avião, mesmo que você tenha viajado uma porção de vezes, você sempre vai ter que ouvir as instruções que são dadas antes da decolagem. Eles vão dizer que se acontecer qualquer coisa, vão cair máscaras de oxigênio e vão dizer que você, antes de tentar ajudar o seu filho ou qualquer outro que esteja perto, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você para poder estar pronta para ajudar o outro. Isso não é a verdade? Sim, Mirtz, com certeza. E aí é muito claro, porque assim, se nós não tivermos oxigênio, né? Se a gente não tiver condições de reagir, de agir, a gente não vai poder ajudar ninguém, né? E nem você, nem né? Você e mesmo. nem você, né? E tem tantos casos assim que as pessoas querem ajudar, nós estamos falando de cuidado, querem cuidar, querem ajudar, tudo, mas vai falhar porque não vai fazer as coisas de maneira certa, né? Isso. Tem que também saber o que fazer, né? Às vezes você ter condições de fazer, mas fazer tudo errado, talvez não ajude. Aí entra aquela história de que né, às vezes o seu filhinho caiu numa piscina muito profunda, e você, para salvar, pula e você não sabe nadar. Nadar, né? Exatamente. Aí, ao invés de procurar outro tipo de ajuda, né? Mas não, nós temos voltado nossas conversas, tanto nos nossos encontros de mulheres, como no momento da vida da sociedade, tudo com uma preocupação primeira com um cuidado conosco. Né? Isso. Conosco mesmo. Sabe por quê, queridas? Nós todas sabemos que o dia tem 24 horas, mas o nosso ritmo de vida mudou muito, sabe? Sim. Hoje o que nós vivemos não é nada nem sequer parecido com o que minha avó, 2 gerações atrás, viveu. Né? Exatamente. Então, muda o ritmo de vida, muda o ritmo dos nossos pensamentos, né? Então, e nós estamos o tempo todo fazendo muitas atividades. Mulheres fazem muita coisa. Nós conversamos isso ontem, né? Exatamente. Tem que cuidar da casa. Cuidar da família, às vezes da gente mesmo, com a gente, né? Com o corpo, além de sair e resolver coisas, fora né? Profissão, Trabalho. Ministério, filho, marido, muita coisa mesmo. E a gente pensa assim, tá bom, é uma marca desse tempo. Mas, na palavra de Deus, nos evangelhos, há muito tempo atrás, Jesus já chamou a atenção de uma mulher por conta disso. E eu vou ler para você. Em Lucas 10 estava escrito assim, a partir do 38. Prosseguindo a viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada, com muito serviço. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importa que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Uau! Este é o cuidado que nós temos que ter conosco mesmo. De não chegar a este ponto, né? Porque era legítimo o que ela estava fazendo, tinha umas convidados na casa dela, ela tinha que servir, tinha que preparar as coisas, não estava errado. Mas ela estava além do que ela podia. Mas passou do limite, bem isso. Estava além do que ela podia. Passou do que podia, porque Jesus a repreendeu de maneira bem suave. Eu entendo a suavidade na fala dele aqui. Né? Ele repete 2 vezes o nome dele, Marta, Marta, né?
sabe? Se acalme, Ela, senta aqui, né? e a gente fica assim, gente, ela estava sendo repreendida por um serviço que ela estava fazendo para ele, tá? Mas mesmo ele estava dizendo assim, você passou, né? Não A precisa de medida, tanto, né? Não precisa Às de vezes, tanto. uma coisa acontece com a gente também, né? Às vezes você quer, na ânsia, na vontade de fazer, às vezes você faz além da conta. Às vezes compra coisa demais, às vezes prepara muita coisa, sendo que o menos talvez já estivesse muito bom, né? E aqui tem outro detalhe. Ela diz para Jesus assim, peça que Maria me ajude. Então, a gente tem, o texto não é claro, por exemplo, se ela já tinha pedido ajuda, Para Maria, a Maria né? tinha sido recusada, a gente não sabe. não sabe disso, mas queira ou não, sabe, existe uma identificação. Muitas de nós nem pedimos ajuda, não é? Muitas a gente de não nós olha para esse nem cuidado. sabe pedir ajuda, Não, a é gente verdade. sabe fazer, porque às vezes é mais cômodo e mais rápido a gente ficar fazendo, porque se você parar para pedir, você vai ter que explicar, você vai ter que dar um comando, Bem a pessoa isso. vai ter que entender, vai acertar, vai errar, vai perguntar. Então, às vezes é mais fácil você fazer, e aí que a gente se sobrecarrega. Essa é a verdade minha. Eu lembro quando o meu marido, uma vez, você perguntou assim, escuta, você foi fazer sozinho o suco da... Por que você não pediu para as meninas irem? Eu falei, porque eu sou mais rápida do que elas. Elas vão sujar mais coisas. Que depois a gente vai ter que lavar. Então, eu tive uma argumentação tão racional para fazer sozinha. Então, pronto. Então, essas somos assim nós, também, né? Somos nós. Sabe? Então, essas somos as donas Martas, né? Tem as donas Marias, eu tenho a minha hora de Maria. Tem a hora de Marta. Mas eu tenho muito minha hora de Marta. Essa é a hora de também. Marta, sim, Isso. sabe? Então, sabe, não que Jesus não... Jesus se reconhece... Tanto é que ele reconhece muito o trabalho de Marta. Quem conhece a história toda hoje, a nossa pregação não é sobre Marta e Maria. Marta, mas é interessante. Ele não está dizendo você está fazendo as coisas erradas. Ele está dizendo mesmo assim, você tem que cuidar mais. Né? Olhar do jeito que você está fazendo, né? Exatamente. Então, e sabe por quê? Porque às vezes, ali no caso de Marta, gente, nós falamos tanto da presença de Jesus na nossa vida, era o próprio na frente dela. Já pensou se perder essa oportunidade, né? Era o próprio, estava ali e ela estava tão envolta nas coisas dela e que ela não aproveita isso. Eu acho que a gente trazendo um pouco para o atual, né? É um pouco do perfeccionismo, né? Você tem uma situação que ela podia estar desfrutando da presença de Deus, tal qual Maria fez, né? De Jesus ali, mas ela estava querendo fazer tudo tão perfeito, porque Jesus estava ali, estava uma oportunidade, que ela deixou de aproveitar, né? Sabe, aí você pode pensar, tem a ver como administrar o tempo? Também. Não só, mas também. Né? Cuidado conosco é administrar de maneira correta o tempo que nós temos. Né? E os recursos, né? Porque ali ela estava usando mais do que deveria. Né? Então, nós sabemos de algum cuidado hoje, porque a própria sociedade nos lembra isso a todo momento, sabe? E nós temos um entendimento muito claro. Se eu não tiver saúde física, mental, espiritual, eu não vou render. Não vai render. Esse é um cuidado que eu preciso ter comigo, né? Sim, certamente. Aí esse texto podia ser o quê? Sobre essas coisas, sobre administrar tempo, sobre saúde, ou até sobre descanso. Será que não era hora de descansar? Toda mulher sabe a hora de descansar, Eliane? Isso, não Claro sabe. que não, né? Não. Às vezes ela está precisando, o corpo está gritando assim com estrelinhas, e ela precisa descansar e ela não está entendendo. Sabe por quê? Deus ensinou sobre descanso. Ele criou um mundo em 6 dias e ele decretou um dia para se descansar. Quando se fala do próprio Deus, você vai falar, mas Deus estava cansado? Né? Deus estava criando um mundo para que nós vivêssemos, né? E aí podemos dizer também de contemplação, de desfrute, né? Porque ele parou para descansar do fazer, né? Não é que ele estava cansado, mas ele queria também desfrutar do que ele havia feito. Ele estava querendo contemplar o que ele havia feito também, né? E sabe, é uma ordenança para nós, sabe? Separarmos um tempo da nossa vida de cuidado para a gente, para descansar. Agora, claro que esse padrão de descanso é absolutamente individual, cada um descansa de um jeito, né? Isso. Tem gente que entende que descanso para ela é dormindo. Não tenho o que fazer, vou aproveitar, vou descansar, vou dormir. Então,
para ela tá valendo. Meu descanso não é dormindo, com certeza. O meu também não. Mas a gente, Mas cada um... olha, quer ver o que a gente pode ter, assim, um descanso é você sentar-se ou mesmo esticar. O meu eu tenho um pouco de cansaço nas pernas, coloca a perna para cima, ou descansa, ou contempla alguma coisa, né? Ou ouve uma música, desfoca, né, daquilo que você estava fazendo. Né? Tem um pare, né? Tem um, né? Então, mas o contraste de tudo isso, porque hoje o que se diz que uma mulher é bem-sucedida é que se ela fizer uma porção de coisas, se ela fizer muitas coisas, sabe? Então, a mulher que abraça tudo e tudo mais, ela é valorizada pela sociedade, ela é bem, né? E eu recebi um telefonema, né, no início do ano de uma mulher que é assim, porque às vezes você segue as pessoas nas redes sociais. Você segue por quê? Porque às vezes algum dia, e esse é bem o caso, é cristã como eu, nós estivemos juntas num evento cristão, né? A gente se conhece, é apresentado, você às vezes troca telefone e Isso, troca, eu te contatos, sigo, né? porque é o que ela faz alguma coisa interessante. E essa nas redes sociais era a mulher mais bem-sucedida que valia a pena seguir. Tudo que mostrava ali, tudo que ela fazia, tudo que ela tá, a competência, e depois mostrava marido, filho e tal, e coisa e tal. Nossa! E quando ela me liga, né? A mulher que me ligou não era aquela mesma. Para mim, não era a mesma. Já pensou? Eu estava falando com uma mulher cansada, triste, inquieta, né? E, gente, é um lugar facinho para eu ir lá. Nem para qualquer um de nós. Qualquer um de nós, exatamente. Né? Até a Marta, que era querida de Jesus, estava lá, né? Estava lá, sabe? Então, às vezes a gente... o cuidado, faltou cuidado para ela, cuidar com isso. E resolveu compartilhar isso porque ela disse claramente que nem o pastor dela, né, sabia que ela estava naquela situação. E eu acho que só o dia que ela resolveu ligar e falar comigo é que ela percebeu o quanto ela estava cansada. O que ela precisava, o quanto ela não tinha, né? Que fardo ela estava carregando, né? E que não aguentava mais, né? Então, a palavra de Deus diz assim, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Para cuidar de nós mesmas, sabe? Nós temos que entregar. Entregar, ele está dizendo, entregue para mim. Aliás, ele não está dizendo entregue que eu vou jogar fora. Ele está dizendo assim, vocês vão encontrar descanso e eu vou ajudar vocês. Ajudar a entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, né? Então, nós precisamos cuidar muito bem de nós para cumprir o ID dele, para cumprir ajudar o outro, porque o evangelho é em relação ao outro. E eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem, né? Se eu estiver bem mesmo, né? E isso tem a ver com a minha saúde física, mental e espiritual. Mas eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta agora, já mais direcionada para o outro. Estamos de volta e nós estamos falando sobre cuidar da gente, porque a gente tem um objetivo bíblico que depois, além deste cuidado necessário conosco, é cuidar do outro, né? Exatamente. 1 Pedro 2:2 diz assim, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Olha só, salvação tem desenvolvimento. Sim. Às vezes a pessoa pensa, estou salvo. Está salvo, né? Não, ele tem que desenvolver a salvação dele. E os cuidados com você, sendo, como ele diz assim, primeiro, essa parte espiritual, começa com leitinho, mas você tem que desejar isso, né? A gente tem que desejar e ir avançando, né? Porque eu vou ler mais um para você que está em Romanos 13:11. Fazei isso, compreendendo o tempo,
que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Então, esse cuidado conosco tem a ver com esse cuidado também do desenvolvimento da nossa salvação. Não é, Eliane? Sim. Esse alimento da palavra que começa com leitinho espiritual e cada dia mais nos aprofundando nela. Exatamente. Porque se nós não quisermos e buscarmos, dificilmente virá a nós, né? É uma leitura, você tem que estar no meio de pessoas que creiam em Deus, pessoas que conheçam da palavra, ou então num grupo junto, vocês vão buscarem juntos, né? Amadurecer e ler a Bíblia, trocar informações, lerem livros. E isso vai fazendo o conhecimento despertar, vai fazendo o amadurecimento em Deus. Tudo. Começa na tua mente, na tua aplicação. Hoje está muito em moda, eu acho, ler livros juntos, né? Isso. Leitura, clubes de leitura, que parecia uma coisa antigamente, voltou com voltou. bastante força, Exatamente. né? Então, é esse crescimento de forma sadia para depois cuidar do outro, né? O outro faz parte da ordenança cristã, é o primeiro mandamento. Amar, cuidar do outro. E a gente vê que cuidados são coisas naturais. Olha agora com essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O que a gente viu de cuidado, né? Nossa, total, né? Todo mundo se envolveu. A gente viu o envolvimento de empresário, de médicos, de comunidades, de lojista, bombeiro. Não teve ninguém que dissesse eu não posso fazer alguma coisa, eu não posso ajudar, né? Cozinheiros, né? Precisavam de comida, né? Tanta coisa. Então, o ser humano, eu acho que nessas horas de necessidade, ele tem essa natureza de ajudar, de cuidar do outro, né? Isso. Agora, nós estamos falando assim, você está cuidada para poder cuidar de maneira correta, fazer as coisas de maneira certa e o que pode, né? Isso. Eu acho que uma coisa legal também, como a gente, de repente, a gente se vê como o outro, né? Deixar-se cuidar, né? Porque aqui a gente está falando do ativo, de cuidar do outro. Mas em determinados momentos, talvez assim, deixa o outro chegar até você, né? Eu acho que é bacana essa ideia também, né? Agora, eu quis falar, já que a gente vai falar em cuidar do outro, eu quis falar, né, desse cuidado, uma maneira que realmente nós, como cristãos, temos que pensar. Até pegando ainda a do Rio Grande do Sul um pouco. No primeiro momento, o que eles precisavam? Todo mundo mandou o que precisava. Cestas básicas, roupas, sapatos... Colchoados, né? Porque eles estavam... cobertores, colchões, né? Que eles estavam em alojamentos. Houve um direcionamento para isso. O cuidado integral de uma pessoa envolve muito mais do que isso. Esse mesmo povo sofreu perdas, choque, trauma, seja lá o que for, que não vão ser sanados com as necessidades básicas de ser alimentado, vestido e coberto. Sim, né? Não, Porque eu estou falando o que é o cuidado, né? Às vezes o cuidado com o próximo, e é o cuidado que a gente devia ter conosco, é um cuidado que vai além, é um cuidado que leva cura, né? Eu sempre gosto de pensar assim, por exemplo, se tem uma mulher chorando, eu já dei esse exemplo às vezes aqui, se tem uma mulher chorando, se tem um homem ferido, se tem alguém que perdeu alguém, o cuidado inicial tem que parar de chorar, tem que curar a ferida e tem que... Mas para aí, cuidado é só isso? Né? Não, né? Certamente. O que eu posso oferecer, além a mulher que está chorando, que precisa parar de chorar? Além do motivo que, né, se eu posso às vezes. Eu acho que como cuidamos como cristãos é o que move essa nossa conversa, sabe, Eliane? Será que, de repente, essa mulher que pode parar de chorar alguma coisa, não precisa conhecer o Senhor dos Senhores, os Reis dos Reis, aquele que traz salvação, não é? Então, são esse tipo de resposta, esse tipo de cuidado que, quando você está bem cuidado, que você vai além, né? Você pensa, tem muitas pessoas que lágrimas precisam ser enxugadas, precisam sim, de que maneira? Só com lencinho, né?
Às vezes é um abraço primeiro e um lenço, né? Mas você pode continuar a conversa, né? Pode contar a conversa, você pode entender o motivo, Isso. apresentar quem cura as outras coisas, Eu acho né? que a escuta ativa, né, e uma presença sincera, empática, é o melhor que a gente pode ter, porque aí você vai entender a fundo o que que a pessoa quer. Primeiro, vamos escutar. De repente, ela só quer falar, né? Não é só o caso ali do Rio Grande do Sul, que as pessoas realmente estão precisando basicamente de tudo, né? Mas em outras situações, às vezes, uma grande ajuda é uma escuta verdadeira, um abraço, né? Um caminhar junto por um tempo, falar do amor de Deus, né? Então, quando eu pautava essa conversa, né, e já tinha feito outras conversas sobre cuidado, eu gosto muito de ver o que significa cuidado, eu vou para o dicionário, o que que é cuidado, e daí tinha lá um sinônimo da palavra cuidado, que era a palavrinha desvelo. Aí eu falei, uau, parece que quem falava desvelo era só minha avó. Antigamente, Né? né? Parece uma palavra tão antiga que ninguém nem usa mais e tudo mais. Mas sabe o que que significava desvelo? Cuidado maior, grande cuidado, preocupação, dedicação. Eu falei, gente, o cuidado Envolve muito mais, né? move muito mais do que eu, né? Acho que essa preocupação vem na empatia, né? À medida em que você realmente está presente e está entregue ali com a pessoa, você vai entender o sofrimento dela, passa a ser um pouco seu nessa preocupação. E aí você divide realmente essa carga, né? Você vai estar fazendo mais por ela. Agora, eu gostei de você ter usado essa palavra empatia, porque existe a possibilidade de eu não ser empático. Isso. E quando eu não vou ser empático? Quando eu não estou cuidada. Quando eu estou muito mais preocupada comigo, né? Com coisas não resolvidas, né? Aí vai faltar aquela empatia tão necessária para eu ir além. Isso, porque às vezes a minha carência é tão alta que eu não consigo vê-lo, né? Eu estou ainda muito machucado, muito necessitado. Por isso que eu disse, de deixar alguém chegar, de alguém ter me ajudado antes de eu ajudar. É por isso que nós colocamos eu e o outro juntos, para a gente olhar e fazer. Talvez não seja aquela pessoa do outro, mas eu posso deixar outra pessoa me ajudar, né? E, sabe, porque a gente vai viver essas coisas naturalmente vão aparecer. Eu já ouvi pessoas falando assim, chamou eu para ajudá-la, eu até fui. Mas, gente, os meus problemas são maiores do que o dela. A pessoa não estava nele. Não dá. Não dá. Né? Se você não é uma pessoa curada e cuidada, você não alcança o outro. Não alcança. Você vai estar fechado no seu universo. Como tem um outro tipo de pessoa também, que é aquela simpática, né? Que ele chega, ele só vai falar o que vai agradar, ou para amenizar, no momento, mas assim, não vai se envolver. Também não cuidou, né? Também não vai cuidar do mesmo jeito. Talvez ela não deixe transparecer o que ela sente, mas ela não vai o outro não vai atingir, nem ela vai atingir o outro, porque ela vai dar aquelas devolutivas banais, né? Sim, e sabe, queridos, às vezes esse cuidado, se você não é uma pessoa cuidada, ele é usado até de maneira errada. Quantas pessoas a gente conhece, sabe, que fazem uma porção de coisas, sabe, porque não olha para si. Esse também é um outro exemplo, Eliane, que eu dei aqui, que eu digo que houve um acidente de trânsito. Então, muitas pessoas feridas e foram todas levadas para um pronto-socorro. Então, veio uma equipe para fazer uma triagem ali, para ver as prioridades. Quem seria levado primeiro, porque era um ônibus, eram muitas pessoas ali e tal. E a reportagem, veio televisão, tudo, e a reportagem estava mostrando tudo. E mostrava uma senhora ajudando todo mundo. Ela ajudava os enfermeiros, ia lá, chegava e falava, você quer que ligue para alguém da tua casa? Nossa, ajudando mil. A enfermeira chegou nela e falou, como é que você está se sentindo? Não, eu estou ótima, eu estou bem, pode cuidar dos outros. E foram levando. Dali a pouco aquela mulher caiu, morta, né? E aí levaram correndo, foram ver. Ela tinha sofrido uma batida que ela não percebeu. Que provocou uma hemorragia interna, sabe? Mais difícil. E ela ficou cuidando dos outros e não se cuidou.
ela não olhou para ela mesma. Ela nem se permitiu, Não né, se que permitiu. eles chegassem, Era o que você tinha colocado antes. Sendo que ela poderia falar, não, vamos dar eu estou me sentindo bem, mas vamos examinar. Estamos aqui e tudo mais, não, aparentemente, né? A gente não sabe. Mas o importante para aquela mulher era cuidar. E às vezes o cuidado, eu já estive lidando com pessoas que eu percebi que o cuidado até, sabe, até com desvelo, com merecer elogio, era para cobrir uma necessidade tamanha que não, inclusive não era o remédio correto. Correto, que ela não se deixa, não, é um desvalor, né? Ela não se deixa cuidar por não se sentir merecedora ou achar que não precisa, né? Mas a pessoa precisa, sim. Ou para cobrir até alguma falha, né? Eu lidei com uma pessoa que ela sempre ajudava em determinada situação. Quero ir ajudar nisso. Aí um dia, comentando com ela, é porque ela tinha perdido uma pessoa por não ajudar. Não ter, né? E aí ela se desdobrava. E fazia, né? Como compensação, né? Sabe, queridos? Então, eu acho assim, nós somos cristãos e tem um momento que a gente tem que parar para ter essa conversa, porque todo mundo diz que um cristão ajuda o outro, não é? Ajuda o outro. É a marca. E tem que fazer isso mesmo, né? Tem que fazer. Eu acho que é isso, é esse amor, essa corrente, né? Essa aliança que Deus deixou para nós, né? Agora, para fazer isso, primeiro, nós temos que olhar para nós mesmos para saber o quanto nós estamos sendo cuidados. Primeiro, uma parte que diz respeito a nós mesmos, sabe? Todos aqueles cuidados básicos que a gente tem que ter com o nosso físico, com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Diante de Deus, para curadas poder se estender e curar o outro, né? Exatamente. Acho que aí entra um conceito de discernir o que é urgente, o que é importante, né? Porque às vezes a urgência está em nós e você fica olhando o outro, né? Ou às vezes é importante cuidar, né? E sabe, porque nessa ajuda, você como cristão, você vai ter que ser uma ajuda além do que as circunstâncias pedem. Porque você vai sanar um problema ali, mas além das áreas visíveis. Porque nós vivemos num reino que é invisível, né? Sim, tem as coisas espirituais que não se veem, As coisas espirituais que não se podem perder. Uma conversa muito simples, mas para despertar em nós talvez a necessidade de pararmos um pouquinho, né? Isso, e refletir, né? Uma reflexão sobre essas coisas. E é do que a gente tinha para você. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.